Gravar. Muito bem, agora está gravando. Vamos voltar aqui. Então, endometriose, a não aceitação do feminino e da possibilidade de engravidar. Endométrio tem muito a ver com o feminino. É o tecido que vai envolver e nutrir o bebê. Tem um feminino aqui que está fora de lugar. Daí, esse tecido endometrial sai do útero, aí vai para trompa, abdômen, vai para outros lugares. E quando chega o período menstrual, o tecido começa então a sangrar. Se está dentro do útero, é uma menstruação natural, é normal, né? Mas se está fora, vem uma dor, que é uma dor profunda, né? E tem uma dor do feminino. Então, observa se tem coisas com correlação com o seu feminino, com relação à mãe, ou se tem com relação ao masculino, que invadiu o seu feminino, tá? É isso que tem que ser observado nas questões com endométrio, cólicas, TPM, calorões, enfim, as disfunções do sistema reprodutor feminino. Qual é o conflito em relação ao feminino? Qual é o conflito em relação a ter filhos, né? Daí algumas características do feminino que não é feito para ser mãe. Aí vem um feminino montado no masculino, né? Então, para não ser a mãe, vem então os bloqueios para a maternagem, tá? Vê se faz sentido isso aí, tá? E escreve lá. Prata coloidal usei quando tive Covid, foi muito bom. Ô, Márcio, prata coloidal é espetáculo. É um negócio maravilhoso. Prata coloidal, praticamente para tudo você pode usar. Eu tomo 10 ml todo dia, é impressionante. A gente tem aqui para quem quiser, tá? É sensacional. Muito bem, vamos continuar aqui no próximo slide. Enxaqueca. Alguém aí tem enxaqueca? X8 tem? De vez em quando vem vontade de matar um X8. Vem, né? É normal, né? Ó, nem se culpa, porque ó, raiva, medo, alegria e tristeza é emoção padrão em todo ser humano. Tá tudo bem, né? Mas o problema é estar combatendo essa raiva, né? Como a gente já comentou aqui, né? Aliás, quem gosta de filme de super-herói, tá? Eu observei umas coisas ali no Incrível Hulk, né? Sabe por que que ele é verde? Ele é verde porque é a cor da bile, que tá ali do ladinho, né? O fígado. Então ele é verde, e ele tá verde de raiva, né? E o fígado é o órgão-choque da raiva, tá? Só que se você vê as dinâmicas, né? No começo ele é até desfigurado, né? Ele não tem a aparência humana, né? Aí no outro filme ele já tá com a aparência humana, mas aí ele fica só ele que aparece, a parte humana dele não aparece. E ele age com birrinha. Depois, no outro filme, o Hulk não aparece, só fica o, o Banner, né? Ele quer que o Hulk venha, o Hulk não aparece. Aí há um conflito com a raiva dele interna. E aí depois, ele tá ali já verde, né? Mas já ressignificou, então ele consegue trabalhar bem essa parte aí da raiva, né? É interessante ir descobrindo as evoluções do personagem ao longo dos filmes aí. Quem gosta de super-herói vai sacar essa aí. É bem legal. É, vamos lá. Enxaqueca também pode haver falta de descarga da energia sexual pelos órgãos sexuais, cria uma tensão e pode trazer também a enxaquecas. Pode ter culpas, pode ter bloqueios, barreiras na dinâmica de lidar com isso também. O prazer natural tem que fluir. Dinâmica da sexualidade é cortar o vínculo infantil com os pais e sair para a vida. Então, muitas vezes também tem correlação com vínculos, né? O cordão já, né, tinha que ter cortado lá quando nasceu, né? Então, para não ir para a vida, romper com o senso da familiaridade, né? Às vezes a pessoa fica aprisionada na família de origem, talvez venha aí algumas quebras na sexualidade e culpa por não querer sair de lá. Casa, família, tá? Epilepsia, o que que é isso? Vamos generalizar, tá? Porque aqui pode ser N coisa, mas tem uma dinâmica com o luto. Pode ser interessante a gente falar sobre isso. É,
como se fosse uma morte, né? A pessoa está quase morrendo, né? Aquele ataque epilético, assim, quando a gente presencia, é bem ruim isso, né? Aí, vê se a pessoa tem uma morte que não foi elaborada pela família, tá? Ela tem, quando tem muito luto não resolvido, tem dores na cervical absurdas, absurdas, tá? Torcicolo muito grande, né? Às vezes é uma morte, pode estar correlacionado com uma morte mal resolvida, tá? Um suicídio, algo que queria esconder, né? Um suicídio, um assassinato, uma morte gestacional, alguma morte que precisa ser vista para chegar na aceitação do luto. Isso pode gerar outras doenças também, né? Muitos que têm ataque epilético na família até escondem isso da sociedade, né? Então, tem uma dinâmica aí de segredos, tá? Verifica se na família tem algum segredo para ser entendido, uma morte, um segredo, ok? Na epilepsia, tá? Escoliose, coluna, estrutura, né? Família, né? Pai e mãe, né? Estrutura, parte óssea é mãe, movimento, músculo é pai. Então, quando a criança tem que carregar peso demais, né, a felicidade da mãe, ela carrega os problemas da família. Isso para a criança é carga demais. Então, ela perde a estrutura. A criança primeiro ganha estrutura e depois o movimento. Então, primeiro é mãe, depois pai, tá? E quando a criança carrega peso que ela não vai dar conta, vem os problemas da coluna, tá? Então, muito interessante a gente entender a escoliose também. Fibromialgia. O que é a fibromialgia, né? Dor na fibra muscular. É um conflito que vai para a área muscular. Eu quero algo, mas tem uma proibição. Um músculo quer fazer uma coisa, o outro músculo quer fazer outra coisa. Então, quando a pessoa tem muitas dúvidas, tem a ver com identidade, né? Quando realização, né? Eu vou ou não vou? Eu devo ou não devo? Ou não devo? Então, há um querendo ir e o outro querendo ficar, tá? Raiva de descarregar com alguém, e aí vem a culpa de fazer, eu não faço, e toda essa raiva vem contra mim, né? E eu começo então a me punir, isso inconscientemente. Então tem algo a ver com algo que tem que ser liberado e eu estou reprimindo. Então há esse conflito, tem a força para me expressar e tem a força da proibição. Culpa da agressividade que pode trazer a fibromialgia. Então, é um certo conflito interno aí, no devo, não devo, correlacionado a algumas dúvidas que as pessoas têm, tá? Herpes. Então, tem vários herpes, né? Herpes é o quê? É um vírus que o seu organismo não consegue combater, né? Então, quando a imunidade cai, ele vem e aparece. Aí vem o problema emocional, culpa, punição. A gente está falando muito de culpa e punição, tá? Então, imagina quando a gente conseguir resolver esses conflitos, né? De punição e culpa, como a gente vai ficar melhor, né? Eu quero expressar algo e a punição vem em cima do órgão, né? Às vezes é boca, né? Eu não consigo expressar, né? Pode também ter a ver, mais uma vez, com dinâmica assexual, né? Toda dor emocional é alguma coisa de fora que eu não consigo fazer uma barreira. Isso afeta o sistema imunológico, eu permito o vírus entrar. Se eu consigo ter um equilíbrio emocional, então eu consigo equilibrar essa parte, tá? Então, é importante entender isso também. Hipertensão, né? O que é isso, né? É a pessoa que carrega problema dos outros, né? E o hipo não vê o problema dele. Ele desmaia, né? Ele fala, ah, eu tô mal, a pressão caiu, né? Alguém me socorre, por favor, né? Então, e ó, sempre tem um hipotenso perto do hipertenso, tá? As polaridades aí, né? Nenhum dos dois cuida do seu problema de fato, né? Então, o hipertenso carrega problema dos outros, né? Então, tem mais uma vez a dinâmica aí do dependente, codependente. Então, geralmente, o codependente, né? O que detém o poder, o que faz, sem mim, vocês são ninguém, né? Quantas vezes a gente escutou, né? Se não é eu nessa casa aqui, vocês não têm comida no seu prato, né? Na nossa infância, a gente ouviu muito isso, né? Então, tem aí uma dinâmica do dependente, codependente também, tá, gente? Insônia, tá? Então, nós temos também a questão da polaridade, né? Sistema
simpático e parasimpático. O simpático luta, é fuga, é trabalho, excessos, agitação. O parasimpático é o quê? Relacionamento, é relaxamento, é prazer, né? Então a gente tem que fazer essa oscilação. A gente tem um momento para ser ativo, um momento para ser passivo, descansar, relaxar, dormir. Mas dormir tem muito a ver com segurança. E no mundo infantil, eu sei que eu posso descansar quando a família está em ordem, está tudo bem. Então, se tem muito medo, né? Se foi uma criança que passou por muito medo, né? Minha mãe vai embora, meu pai não está aqui, fica discutindo, né? Vai ter um monte de problemas e eu tenho que ficar alerta, sempre alerta, né? Aí vai entrar um ladrão, vai acontecer uma coisa horrível, né? Essa sensação do passado, se ela for constante, eu não vou relaxar nunca. Eu nunca vou me Ali, soltar e dormir de verdade. Então a pessoa fica ali na agitação, né? Uma pessoa muito agitada, né? E pode também ter a ver com a vida intrauterina, onde a criança no útero ela relaxa, né? Ela se entrega, né? Então, às vezes, uma gravidez você turbulenta tem uma tá? hora que eu te pedi. Pode acontecer também as questões com a criança não dormir, tá? Vê se faz sentido para você. Contar uma história aqui para vocês que aconteceu na minha infância, tá? Na minha infância, quando eu era pequeno, a minha mãe, né? Alguns aqui talvez conheçam ela, mas ela tem uma personalidade muito forte, né? E a minha mãe vinha acordar a gente quando a gente era pequeno, tava eu e o Paulo, né? Dormindo. E eu sempre tive problema com sono, né? Sempre tive dificuldade de dormir e me entregar no sono, porque a minha mente sempre tinha que ficar alerta. Por que que tinha que ficar alerta? Porque minha mãe entrava no quarto, ela abria a porta e ela gritava: Acorda, tá na hora de ir pra escola. Aí eu já levantava, pulava e já começava a me trocar. O meu irmão ficava lá na cama. Aí minha mãe vinha e puxava o cobertor dele. Ele ficava na cama. A minha mãe abria a janela. Ele ficava na cama. Aí minha mãe ia na geladeira, tinha uma jarra da Tupperware desse tamanho aqui, de água gelada, lá na geladeira. Já sabe o que ela fazia, né? Ela pegava e jogava nele, pulava da cama, acordava. Ah, você tá louca? Eu ficava lá falando com a minha mãe. Aí, o que que aconteceu comigo? Sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta. Eu não conseguia dormir, entende? Aí eu fui dormir melhor agora, tive que ressignificar isso, claro, mas o mulungu ajuda muito eu dormir bem, né? E o ozônio, eu tenho a máquina de ozônio, também trabalho com isso. Eu durmo com o ozônio do lado, é sensacional, o ozônio para a gente poder dormir bem, tá? Mas essa dinâmica aí aconteceu muito na minha infância. Acho que tem endometriose, hum, enxaqueca, descobrir os gatilhos são emocionais. Jesus, 3 vezes logo depois de uma diferente estresse. Então, a gente pode trabalhar essa parte aí, tá, Jesus? Se você assim quiser, tá? São os gatilhos emocionais, a gente precisa fazer uma dinâmica, tá? A gente faz uma dinâmica onde morte, ao contrário do que algumas pessoas podem dizer, né? Que você tem que parar de pensar, na morte você anota todos os melhores momentos com a pessoa, em guarda. Porque o que acontece? A última mensagem que a gente tem da pessoa é aquela triste, né? É do caixão, da despedida, tal. Então, aí fica aquela última que fica, né? E aí, então, eu sempre falo assim, ó, anota num papel todos os melhores momentos que você teve com aquela pessoa. É isso que você tem que guardar, né? Então, é uma coisa muito, muito importante. Nós tivemos ano passado uma perda gestacional, né? Rose engravidou e, infelizmente, no quarto mês, nosso bebezinho não sobreviveu. Ele tinha um acúmulo de líquido atrás da nuca, né? E era um acúmulo fora do normal, chamado de translucência nucal. E esse aumento de líquido no segundo
exame aumentou mais ainda, né? E chegou num ponto que o médico falou assim: seu filho vai nascer com a síndrome, se nascer. Então foi terrível, né? Então, aí ressignificar isso não é fácil, né, Jesus? Então, mas eu escrevi uma cartinha para o meu bebê, para o João Pedro, né? Ele tem nome, né? Se eu tiver um outro filho, não vai ser João Pedro, porque a dinâmica aí é muito importante, tá? Olha, eu atendi uma família inteira, eu atendi assim, veio a mãe, e a mãe reclamando do problema do filho caçula. É isso, a cartinha. Isso aí, Jesus. Escreve a cartinha, tá? E vai ser importante. Eu escrevi minha cartinha de despedida, né? Pro meu bebê. Também fiz uma cartinha pro meu pai, isso ajuda muito, tá? Então, atendi uma família, olha só o que aconteceu com eles. O filho nas drogas, né? O filho mais novo, né? E o filho não sabia que a mãe teve uma perda gestacional. Aí eu perguntei para a mãe: você teve uma perda gestacional? Tive. Como é que foi? Ela tinha é, o quarto aqui achava que era o terceiro. Olha essa dinâmica, gente. Porque ele não sabia que teve uma perda gestacional. Então teve a irmã mais velha, aí teve o irmão mais velho dele. O terceiro filho seria o que não sobreviveu. E o outro, então, veio aqui que não sabe onde que ele está no mundo. Ele está tentando ocupar o lugar que não é dele. Cadê ele? Não tinha identidade nenhuma. Então, era volúvel, né? Uma pessoa assim que qualquer pessoa que chegasse convencia ele de fazer algo errado, né? Então, e acabou a mãe muito preocupada com isso. Aí eu falei para ela assim, ó, se você não contar para ele, eu vou contar. E é melhor que ele saiba por você. Ah, mas essa mãe, ó, pra você ter uma ideia, ela saiu para vomitar 4 vezes na mesma sessão. Vomitar é coisa que você tem que pôr para fora, né? 4 vezes na mesma sessão. Ah, dá licença que eu vou no banheiro. Então, olha só. Então, é muito interessante a gente entender isso, tá? Então, no meu caso, eu tive lá o bebezinho, né? E se eu tiver um outro, vai ser o outro nome, que o João Pedro está na memória de Deus, né? Desde 2019 não tenho mais crise de enxaqueca. Legal. No paraíso, realmente. Vamos rever no paraíso. Especialmente quem perdeu alguém na época da pandemia, isolamento, é isso aí, Lúcia. Foi uma barra, né? Essa fase aí está sendo ainda, né? Eu estou sem áudio. Deixa eu ver aqui. Neuza, tem uma flechinha de baixo para cima que você vai clicar e depois você clica em cima. Não sei se ela vai saber. Muito bem. Então vamos voltar aqui. Gente, tá fazendo sentido tudo isso para vocês? Como é que tá sendo aí? Não é interessante a gente entender as doenças emocionais? Legal, né? Então, insônia é isso aí, ó. Labirintite, tontura, perda do referencial. Tem um referencial novo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que funcionava antes não está mais funcionando. Não estou entendendo essa dinâmica. Eu preciso me segurar. Onde é que eu me apoio? Então, tem também correlação com o equilíbrio emocional, né? Nos momentos difíceis, né? Porque quando está tudo bem, é fácil manter o equilíbrio emocional. Mas e numa perda? E num revés financeiro? E num luto? Eu quebrei, né? Então, sempre tem aí uma correlação de equilíbrio emocional com perder o equilíbrio, com as tonturas, tá? E às vezes é porque entrou um referencial novo. Por exemplo, essa situação da pandemia é uma coisa nova, né? O Covid, né? Muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Para ganhar o sustento, né? Porque imagina quem tem empresa, né? Ficou meses fechado, né? No lockdown. Então, é uma diferença grande. Então, vem aí algumas questões com a labirintite, pode ter correlação com referenciais novos, tá?
Lúpus e doenças autoimunes, tá? Então, qualquer doença autoimune, eu sempre falo de identidade. Toda doença autoimune, isso é para anotar, gente. Toda doença, psoríase, artrite, tireoide, vitiligo, toda doença autoimune só acontece em organismo de pessoas que não têm identidade ou não sabem quem elas são, tá? É muito importante. Eu crio anticorpo contra mim mesmo. É eu contra mim mesmo. Então, são pessoas autodestrutivas, né? Tem essa dinâmica aí, tá? Então, eu tenho que descobrir a minha identidade. Se eu não sei quem eu sou, é uma célula invasora. É uma célula invasora, destrói. Entende? Então, pode também ter a ver dinâmica com substituir o irmão que morreu, né? Para os pais, tá? Inversões de papel. E eu falo no meu consultório, inverter o papel é caos. Caos na certa, caos na certa. Chamar a esposa de mãe, chamar o marido de filho, tá tudo errado, gente. Marido é marido, filho é filho, pai é pai, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Está em desordem, assim eu destruo a mim mesmo para ser outra pessoa. Doenças autoimunes, certo? Então, não inverter os papéis, né? Marido é marido, né? Mulher é mulher, né? Então, é importante a gente se colocar no nosso papel, né? Aconteceu também uma dinâmica comigo, que os meus pais se separaram e a minha irmã mais velha, ela virou minha mãe, né? Só que minha mãe é minha mãe. Então, o que que eu fiz? Eu substituí a minha mãe pela minha irmã. E aí, cadê minha mãe? Entende? E não, nas questões de casal, às vezes se perde a intimidade do casal, porque chama a esposa de filha. E com a filha não rola, né, intimidade. E aí, e o casal, como é que fica? Na intimidade do casal. Então, é, pode ter correlação na intimidade do casal, isso, tá, gente? Então, muito importante, né? Colocar cada uma coisa e cada pessoa no seu papel. Eu no meu papel, outra pessoa no papel dela, sem inversões, porque pode trazer as doenças autoimunes. Tá fazendo sentido isso, gente? Então, tem bastante interessante a gente falar. Medo, síndrome do pânico, algo que me ameaça. Então, tem gatilhos emocionais na infância, né? Aí o medo afeta a bexiga, né? Parte renal, né? A criança com medo faz xixi nas calças, né? Então, cálculos renais, pode vir mágoas, né? O rim, né? Órgão de mágoa, de medo, de insegurança, né? São sentimentos muito profundos, né? Então, eu atendi um camarada com várias pedras nos rins e ele não conseguia perdoar o pai dele, né? Então, ele tinha feito cirurgia um ano antes, ele tirou 20 pedras nos rins, quando ele me procurou, um ano depois, já tinha 12, né? As pedrinhas faziam aniversário, cada mês nascia uma. Um ano depois ele veio, estava com 12. Eu falei, meu amigo, se você não perdoar teu pai, meu amigo, você pode fazer a cirurgia que for, as pedras voltam, tá? Então, trabalha isso aí, aprender a perdoar, aprender a não alimentar o ressentimento e a mágoa, né? E aí vem o órgão do medo, né? O síndrome do pânico, pode acontecer, está ligado a gatilhos na infância. Quem tem esse pavor é a criança, né? E às vezes esse pavor vem em coisas que são irreais, né? Você vê um pavor de barata, né? Barata, um bichinho desse tamanho, a pessoa tem um pavor, assim, que é uma coisa sobre-humana, né? Então, e ó, uma dinâmica de, ó, 10 minutos a gente resolve o medo de barata, viu? Em 10 minutos dá para resolver, gente. É impressionante. Aí a pessoa consegue até matar a barata depois. Bom, vamos falar de novo aqui da parte da parte reprodutora feminina, ovário policístico, né? O ovário cheio de cistos, né? Mais uma vez falando de barreira, tá? O ovário cria uma barreira que os óvulos não conseguem sair para encontrar com a vida.
formar com o espermatozoide a vida de outro ser, né? Então, é uma barreira contra a gravidez, contra o feminino da mulher, né? Então, tem o feminino bloqueado aí. Então, bloqueia também alguns relacionamentos, tá? Muitas não namoram, não casam, verifica com a pessoa como que ela enxerga também o masculino nas questões de abuso e tal, né? É importante entender isso com muita delicadeza. Se você conhecer alguma pessoa com isso, tá? É muito sensível, né? Se tocar nesse assunto, né? Lé com creme de barato, mas eu mato. É isso aí, Lucia, tem que matar. Fiz exames, por enquanto não apareceu nenhuma. Minhas duas irmãs têm doença autoimune. É, Shizu, você percebe que está faltando identidade para suas irmãs? É? Elas conseguem se olhar no espelho? Tem gente, meus amigos, tem gente que eu pego o espelho e coloco na frente e a pessoa começa a chorar. A pessoa não consegue se olhar no espelho. Não sabe quem é. Aí a autoimune, o corpo dela combate ela mesma, né? Então, eu preciso saber quem sou, né? Tem um exercício bem legal de identidade que eu trabalho nas sessões e traz clareza sobre quem eu sou. Elas choram muito. É a criança e as menininhas dela, as crianças interiores dela. Vai cair o zoom, vai cair mesmo.